se entregar de uma totalidade para Deus, para que você possa nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa abrir mão das coisas do mundo, precisa abrir mão das suas próprias coisas, seus próprios desejos, abrir mão muitas vezes das coisas pecaminosas, das coisas que não agradam a Deus, para que haja um novo nascimento, uma nova criatura, para que o reino de Deus venha habitar sobre o crente, sobre a pessoa, sobre dentro do seu coração. É necessário a renúncia total, renúncia de si mesmo, de suas próprias vontades. E aí sim, você passa de um homem natural, de um ser humano natural, para um homem espiritual. Porque o reino de Deus, o poder de Deus vem habitar dentro do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo dizendo assim, e às vezes nós pensamos, mas é tão difícil. Mas ele continua dizendo, o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo é do céu. Aí o apóstolo Paulo diz assim, e como foi o primeiro homem terreno, tais também são os outros homens terrenos. O apóstolo Paulo estava dizendo assim como o primeiro homem formado como a mais perfeita criatura do planeta Terra errou, assim como o primeiro homem falhou, ele é terreno, ele é falho, assim também é toda a humanidade, assim também são todos os homens vulneráveis ao erro, vulneráveis à falha, ao pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar, e eu sei que Deus está falando aqui. O inimigo pode ter feito de tudo para mim não vir aqui hoje, mas eu vim. Eu vim porque eu sabia que Deus queria falar isso conosco. Muitas vezes nós pensamos que nós somos fracos em fazer algumas coisas, mas tem gente pior, tem gente mais fraca ainda. Quando a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós somos fracos, aí nós somos fortes, porque daí a glória de Deus, o poder de Deus domina sobre a nossa vida. Aí não é nós, a nossa vontade, não é a força do nosso braço, aí é a glória do Senhor, é o poder de Deus agindo na nossa vida, abrindo as portas, fazendo milagres, fazendo maravilhas, mudando o nosso caráter. Aí é o poder de Deus que se manifesta em nós. E ele diz assim, se o primeiro homem pecou, se o primeiro falhou, você não vai ser diferente. Não existe ser humano perfeito e não vai existir o primeiro e o único, foi Jesus Cristo. Louvado, nós estamos aqui num aprendizado, nós estamos aqui numa fase de mudança. Deus está nos preparando para podermos estar com Ele no céu. Então, no versículo 48, ele diz assim, como foi o primeiro homem terreno, tais são os terrenos. E assim como foi o celestial, tais também são os homens celestiais. E o 49 ele encerra aqui essa epístola dizendo assim, e assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer a imagem do que é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar algo aqui, que o Espírito Santo, que todos aqui já conhecem a palavra, muitos estão aprendendo, mas eu não posso tratar do meu ministério como algo simples. Eu tenho que aproveitar as oportunidades minhas ao máximo, indiferente do lugar e da quantidade de pessoas. Todas as vezes que eu vim para cá, eu tenho no meu coração que eu quero dar o melhor para mim, o melhor que eu tenho, o melhor que Deus tem me dado. Eu quero me doar, eu quero dar tudo o que eu tenho. Certa pessoa chegou para mim e falou, Luciano, onde é um lugar que você tem que levar uma palavra mais tranquila, uma palavra mais mansa, mais compreensível? Eu disse, na hora eu concordei, eu disse, amém, eu entendo, irmão. Mas se eu prego numa igreja para ganhar almas para Jesus, por que eu não posso pregar aqui para ganhar almas para Jesus? Qual que é a diferença? Todos aqui têm um chamado para ir morar no céu. Todos têm uma alma que precisa ser tratada. Eu não faço acepção de pessoas, muito menos de lugar. Eu prego aquilo que Deus manda, e se Deus mandar falar, eu vou falar, indiferente da situação e do lugar. A diferença aí, pera aí, irmão. A diferença é, você tem um irmão gêmeo, não tem? Não. Semana passada veio um cara igual a você pregar também. Eu pensei que era você, não sei se eu acho que é seu... Não, era eu mesmo. Era eu mesmo. Ou é gêmeos? Não. Irmão, daí o versículo 49, e aqui eu quero encerrar. Diz assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer a imagem do que é celestial. Aleluia. Se você parar para pensar, nós trazemos do que é terreno, lá do primeiro Adão, o pecado já vem acompanhando a humanidade, o erro, a desobediência, tudo isso vem acompanhando a humanidade.
Mas agora para e pensa, foca na sua família, na sua geração. Seus avós, seus pais, aqueles que você conheceram ainda em vida. Você, seus filhos, foram gerados de 2 DNA, um homem e uma mulher. Houve um momento ali que houve uma mistura de DNA. Então o seu filho, você herdou traços genéticos do seu pai, isso está no teu DNA. Você herdou da sua mãe, você herdou da sua família, isso é terreno. Você está trazendo em você a imagem do que é terreno, a imagem dos seus pais, da sua geração. Eu conheço o pastor Emílio há muito tempo, o pastor Emílio me conheceu desde criança, eu conheço o irmão Eliseu, o pastor Elias. E se você olhar para o pastor Emílio, o pastor Eliseu, o pastor Elias, há uma semelhança tremenda neles, porque eles herdaram do pastor Emílio a imagem dele. Muitas vezes nos seus traços psicológicos, no seu caráter, mas também na aparência física. Isso está em todo ser humano. Se você olhar para o seu filho, no comportamento dele, até mesmo a aparência física, você vai ver que ele herdou algo de você. Isso o apóstolo Paulo está fazendo, assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno. Isso você tem, está em você e ninguém vai tirar. Aleluia. Isso vai seguir a sua geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é perfeito. Só que o apóstolo Paulo diz assim, e assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer a imagem do que é celestial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo ser humano que se achega a Deus, se entrega a Deus, ele nasce de novo. E se ele nasce de novo, ele herda de Deus, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que vem morar sobre ele. Então ele passa a ser filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, quais são as características que nós temos herdado de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que é filho de Deus, ela traz as características de Deus. Você traz as características dos seus pais daqui da terra, a imagem do que é da terra. Mas se você tem o Espírito Santo, se você é filho de Deus, você deve ter as características de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são? O amor é uma característica de Deus. A bondade é característica de Deus. A fidelidade é característica de Deus. Aleluia. A longanimidade, todos os frutos do Espírito são características de Deus. Porque isso vem do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está, se nós nascemos de novo, o Espírito Santo está em nós. O domínio de Deus está em nós. Nós temos que ter, nós devemos ter a imagem do que é celestial. As pessoas têm que olhar para nós e ver que esse comportamento, se é de Deus ou não é de Deus. Jesus disse assim para os discípulos, olha, pelo fruto conhecereis a árvore. Ele estava alertando sobre os falsos profetas que viriam nos últimos dias. Jesus falou, não julga, mas olha para ele, olha os frutos dele. Você vai conhecer quem é e quem não é. Você vai saber quem tem e quem não tem, pelos frutos do Espírito Santo, pelas características de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós se apegamos a tantas outras coisas, mas esquecemos dos frutos. Eu ouvi uma mensagem uma vez e fui estudar e fui buscar, porque o que eu ouço pregar, eu vou buscar de Deus para ver o significado, para ver o rumo daquilo ali, para buscar aprendizado para a minha vida. E um irmão pregou sobre fruto e sobre dom. E eu entendi, e é uma verdade, que dom de Deus, dom do Espírito Santo não vai salvar ninguém. Dom do Espírito Santo não vai levar ninguém para o céu. Dom do Espírito Santo é uma ferramenta que Deus dá para nós para ser usado a favor do reino de Deus. É uma ferramenta para ganhar almas para o reino de Deus. Dom não vai levar ninguém para o céu. Nós não podemos se segurar no dom, se segurar no ministério, achar que porque eu profetizo, porque eu canto, porque eu oro e Deus cura, porque eu falo em línguas estranhas que eu vou chegar no céu e Jesus vai me dar entrar, vai deixar eu entrar. É capaz de ele falar assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu preguei, eu profetizei, eu orei, expulsei o demônio, isso é dom. E não vai dar entrada no céu. O que vai dar entrada no céu são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo que vai dar entrada no céu, é os frutos que nos mudam. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas se apegam, às vezes pessoas fazendo um mover, uma coisa, se fala Deus na vida dele, mas vai ver os frutos. Vai ver os frutos. Às vezes os frutos não condizem com o dom. Está sendo usado, tá? Deus usa. Porque é necessário que se pregue a manifestação da glória do Senhor, porque almas precisam ser alcançadas, mas não vai dar certeza da salvação. Dom não salva, fruto salva.
Mas para que haja fruto, é necessário nascer de novo. Aleluia. Para que haja fruto, é necessário ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Para que possa esse fruto multiplicar cada vez mais. Árvore sem fruto. A Bíblia tem várias passagens que diz que árvore sem fruto ela é cortada e lançada fora. Nós somos comparados a árvores pela Bíblia. Jesus disse, o Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que dá fruto, meu Pai, ó, Ele cuida para que dá mais frutos ainda. Agora, galho seco é cortado fora. Como é que está as nossas vidas hoje? Eu não tenho medo de pregar, não tenho medo de falar. Porque eu sei que Deus vai me cobrar. Eu tenho que estar com a minha vida no altar, eu tenho que estar com a minha vida em comunhão, eu tenho que estar buscando. Eu não sou o homem perfeito, o super-homem, mas eu estou buscando a perfeição da parte de Deus. É isso que nós temos que buscar dia após dia. Dia após dia, buscando a perfeição da parte de Deus. Analisar se a nossa vida está dando fruto. Eu ouvi dizer que fruto é você ganhar alma para Jesus também, mas não vai te levar para o céu. Nós estamos falando aqui do reino, ouviu o pastor Elias pregou sobre o arrebatamento no domingo? Tremenda palavra. O temor de Deus aumentou no nosso coração. Porque nós sabemos que realmente Jesus está às portas, a qualquer momento a trombeta toca. Pode ser que eu não possa terminar essa mensagem. Será que vai dar tempo? E nós só vamos analisar a nossa vida para ver se está no padrão de Deus. Se nós passarmos a conhecer Jesus, se você passar a conhecer Jesus, se você ter uma intimidade com Ele, você vai conhecer Ele. Aí você vai ver quem é Jesus. Um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que olha com misericórdia, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não se importa em ajudar ninguém, um Deus que está toda hora de braços abertos, indiferente da pessoa, da situação que ela se encontra, indiferente do pecado que ela tenha, indiferente do que ela é. Ele é Deus de bondade, é Deus de amor. Aleluia. Se isso não é um dos nossos frutos, uma das nossas características, ela deve ser, porque o apóstolo Paulo diz, assim como nós trouxemos a imagem daquele, nós temos que ter, é um dever nosso ter a imagem de Jesus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida, os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E a partir do momento que nós se colocarmos e tivermos essa intimidade com Deus, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. E os dons do Espírito Santo é colocado nas nossas mãos para ferramenta para ganhar alma para o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glorifica a Deus. Muitas vezes nós fazemos, o Espírito Santo uma vez falou algo comigo tremendo. Eu chorei, fiquei com vergonha. Aleluia. Porque na igreja que eu congregava, eu conheci muitas pessoas, e se você está no meio, não adianta, você aprende e você acaba indo pelo mesmo comportamento se você não se policiar. Pessoas vaidosas, de dinheiro, poder aquisitivo, e quando entrava uma pessoa mais humilde na igreja, cumprimentava sim com a paz do Senhor, mas no final do culto não dava um abraço, não ia visitar, não puxava assunto para ter uma amizade. Eu conheci pessoas assim, e eu acredito que porque Deus permitiu que eu conhecesse para ver isso aí. E um dia chegou um rapaz na igreja todo sujo. E eu desci do púlpito, eu olhei assim, na hora eu desci correndo, que na igreja que eu congregava os obreiros ficavam lá em cima do púlpito, né? Eu estava lá em cima e quando eu vi que ele chegou, ele olhou para um lado, olhou para o outro, a igreja estava cheia. Eu desci meio apressado, fui lá e atendi ele. Mas no meu coração, no meu que eu tinha pensado em ir lá atender ele para colocar ele sentado num lugarzinho ali. E aí o Espírito Santo falou no meu coração que aquilo foi algo muito bonito, porque ele me fez ver aquilo ali e eu entendi o que ele queria que eu fizesse, que era atender bem aquela pessoa. Aleluia. Aí outro dia eu estava parado no sinaleiro com o carro, chegou um rapaz também lá pedir dinheiro e eu fechei o vidro do carro. Eu não tenho, fechei o vidro. Naquela hora eu senti uma dor tão grande no meu coração, porque era a oportunidade que eu podia falar de Jesus para aquele homem.
Eu podia dar ali 5 reais, 10 reais para ele. Ele ia usar droga com aquele dinheiro, mas não importa. Eu podia ter falado de Jesus para ele. E eu falhei. Eu não fiz isso. Me arrependi muito, chorei. Senti muita dor, porque é isso que Deus quer de nós. Jesus nunca fecharia nunca fecharia o vidro de um carro por causa de uma pessoa que está pedindo dinheiro, usuário de droga, escravo do inimigo. Nunca! E eu fui entender que eu preciso ter as características de Deus na minha vida. Aleluia. Eu posso chegar atrasado no meu trabalho, mas eu paro lá. Se eu tiver, eu encosto o carro lá, falei, meu irmão, eu te dou 10 reais. Esse aqui não vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua vida é Jesus. É verdade. Uma vez o Senhor, Jesus está trazendo ao meu coração, eu estou falando. Eu estava indo trabalhar, era o dia de semana, era mais ou menos umas 4h30 da madrugada. Eu entrava às 5 na empresa. E eu fiz um retorno com o carro embaixo do viaduto, lá em Santa Catarina, e eu vi um papelão, tinha um senhor dormindo lá embaixo. Então eu passei com o carro, o Espírito Santo falou, para e prega para ele. Ele estava atrasado para o serviço. Falei, meu Deus, mas estou atrasado. E continuei, entrei na marginal que pegava a BR para ir para a empresa. O Espírito Santo, vai lá e prega para ele. Eu tive que fazer um retorno de 8 quilômetros na BR, fui pegar o próximo retorno, voltei lá. Parei o carro, desci com a Bíblia na mão, ele acordou assustado assim. Conversei com ele um pouco, comecei a pregar para ele, mostrar na Bíblia para ele, no Senhor. E ele assustado. Ele aceitou Jesus ali, nós choramos, nós oramos. Glória a Deus. Cheguei atrasado na empresa, o meu encarregado me encheu o saco. Falou um monte. Falei, não importa, advertência eu assino. Aí contei para os irmãos lá, falei, ganhei uma alma para Jesus, cheguei meia hora atrasado, você acha que vale mais, irmão? Nós temos que ser inteligentes nas coisas dos homens, sim. Mas nós temos que atender mais as coisas de Deus. E eu tenho me policiado para isso, para que eu possa agradar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Acima de tudo, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E eu quero deixar essa reflexão, os irmãos, que isso possa dar fruto no seu coração. E no momento que você tiver a oportunidade, você possa falar, não, eu preciso fazer algo que Jesus faria. Tem ocasiões que chega em nós para a gente fazer, você tem que pensar, meu Deus, será que é certo ou errado? Aí você pensa, será que Jesus faria isso? O que Jesus faria agora? Aí nós vamos ser moldados conforme a vontade de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço e louvo a Deus por tudo. Amém? Aleluia. Amém, querido? Obrigado por essa palavra. Essa palavra falou bastante comigo. Foi uma coisa de lembrança do meu coração. Mas eu quero finalizar só te contando uma história. Diz que certa vez um pai chega de manhã e coloca 5 reais na mão do seu filho. Fala, filho, faz um favor pro pai, você vai ali na padaria buscar pão pro pai? Quando ele está indo pegar a bicicletinha dele, diz que ele olha e fala, puxa, mas o carro dele está tão sujo, vou lavar o carro primeiro, não vai demorar. Lavou todo o carro, encerou, ficou brilhando. Ele ia sendo com a bicicleta e falou, nossa, mas a grama está alta, também vou cortar essa grama primeiro. Ele cortou a grama, deixou bonitinho. Ele falou, agora eu posso ir. Ele está aí no meio do caminho e perdeu o dinheiro. Aí ele volta todo sem graça e fala, pai, o senhor me perdoa? Por que, meu filho? Falou, porque eu perdi o dinheiro, eu estava indo comprar o pão, mas eu perdi o dinheiro. Você pode me dar o dinheiro? Não, eu falei, mas por que você perdeu o dinheiro? Não, mas eu só quero te explicar aqui, eu perdi o dinheiro, mas eu lavei teu carro e cortei a grama. Ele falou, não, por que você só não buscou o pão? E com essa história eu quero te relatar que assim é Deus. Ele coloca às vezes uma coisa na nossa mão para nós fazer. Mas a gente quer fazer 10, 20 e não consegue. A gente quer fazer mais do que ele pediu e não faz direito aquilo que ele tem pedido. E daí a gente chega para ele e fala, Deus, me capacita de novo para aquilo que o Senhor me capacitou um dia lá atrás, porque eu esqueci como é. Aleluia. Me capacita de novo, a Deus, me dá de novo os 5 reais, me dá de novo o dom, o talento, a autoridade, a ousadia. Mas eu me pergunto, André, eu te faço essa pergunta. Ele já te deu uma vez, e ele só queria o pão.
Só que a gente quer abraçar o mundo quando a gente não faz somente aquilo que ele nos pediu. Querer agradar ele é bom, mas não fazer o que ele pediu por primeiro, o chateio, uma dor. Então, grava essa palavra que o Luciano me conta. Tem coisa que você adquiriu do Pai da Terra, mas tem coisa que você já adquiriu do Pai do Céu. Aleluia. E você está altamente capacitado para fazer aquilo que ele colocou na sua mão. Pastor, eu não sei o que ele colocou na minha mão para fazer. Então é o momento de você dobrar o teu joelho e falar: Deus, eis-me aqui, qual que é o teu querer para a minha vida? Glória a Deus. Você já orou e falou: Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu nasci, Deus? Por que o Senhor me colocou na cidade de Foz do Iguaçu, no bairro do Morumbi, no bairro do São Pedro? Por quê? Qual que é o teu propósito? Eu quero entender porque eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que todos nós nascemos para a honra e a glória do nome de Jesus. Aleluia. Se você aproveita e faz demais aqui, é simplesmente por misericórdia e graça dele. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, a tua palavra foi ministrada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo se encarregou, Senhor, de fazer com que cada pessoa que aqui está recebeu essa palavra, entendeu essa palavra, Senhor Deus, absorveu essa palavra e sabe que precisa te buscar mais, Senhor. Sabe que precisa, Senhor Deus, ter as características do Senhor, que é o Pai Celestial. Ó Deus, revela o teu querer a nós, revela o teu caráter sobre a nossa vida. Oh, aleluia, coloca sobre nós, ó Pai, a tua vontade, o teu desejo, Senhor. Que o nosso desejo terreno, carnal, Senhor, que a nossa vontade de ego, Senhor, de satisfação própria, fique em segundo plano. Que a primeira vontade, que o primeiro desejo seja te agradar, te servir. E as demais coisas, eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra nos respalda e nos serás acrescentado. Ó Pai, guarda a vida de cada um que aqui está, Senhor. Grava essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Talvez você chegou aqui nessa tarde, mas você ainda não serve a Deus. Ou talvez um dia você já serviu e por algum motivo você parou de servir a Ele como deveria. Como você fez o propósito lá no início quando você o aceitou. Mas hoje, através dessa palavra, você quer readquirir o caráter dele. Você quer readquirir os traços dele. Se tem alguém aqui nessa tarde, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que foi tocado por essa palavra, e ainda não serve a Jesus, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se não tem ninguém, amém. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela vida de cada um. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão? Já tem um que quer levar Jesus para casa. Aleluia. Assim como o Zaqueu, ele entendeu que um dia ele subiu, mas quando Jesus chega, ele manda você descer. Amém. Ele manda você descer porque todo aquele que um dia quer ele encontra o real com Jesus. Ele vai ter que descer, seja do orgulho, seja do ego, seja da ignorância, seja do erro, seja da falha, seja do pecado, seja de qualquer condecoração que ele tem, de qualquer cargo que ele tem na terra. Ele sabe e entende que aquilo era o mais alto que ele conseguiu ele subir. Para ter Jesus dentro de casa, ele precisa descer na oração, descer na consagração, descer na leitura da palavra, descer no jejum, descer na intimidade, descer para ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque Deus fala na sua palavra: aquele que quer ser o maior para mim, seja o menor na terra. Aquele que quer ser o grande, seja servo. Qualquer pastor pode ser obreiro, mas nem todo obreiro pode ser pastor. Aleluia. Eu fiquei com essa palavra gravada no meu coração na ministração de quinta-feira. Amém. Qualquer um pode ser obreiro, mas nem todos podem ser pastor. Glória a Deus. Deus falou muito forte. E eu louvo a Deus por mais uma vida que Ele nos concede aqui nesse. Aleluia. Ó Deus, eu quero orar pela vida do meu irmão, ó Pai. Que a partir de agora se torne teu filho. Oh, alabaçuri, alabaçandarai. Deus apaga todo o passado da vida do seu filho. Ah, Deus escreve o nome dele no livro da vida, Senhor.
Apaga o nome dele do livro da morte, Senhor. Toda transgressão, todo erro, toda falha, todo pecado, toda acusação do inferno contra a vida dele, ó Pai, seja anulada, cancelada, desfeita, agora em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, se apodera da vida dele, o possua, o tome, Senhor, nas suas fraquezas, Senhor, o faça forte. Pai, qualquer, Senhor Deus, laço do diabo, seja agora, Senhor Deus, cortado, qualquer corrente que o amarra ainda, Senhor, algum demônio, Senhor, seja agora arrancada da mão do demônio, da mão de Satanás. Ah, Deus, e seja colocada nas tuas mãos, ó Pai. A partir de hoje, quem controla, quem domina, quem guia, quem direciona, quem cuida, quem guarda a vida dele é o teu Espírito Santo, que nos acompanha, que nos consola, que nos fortalece, que nos guarda e nos cuida nessa terra, até a tua volta, Jesus, que nós esperamos ansiosamente. Ó Pai, no teu santo nome, Jesus Cristo, eu oro pela vida dele, pedindo que o Senhor, ó Deus, faça dele um grande homem nessa terra, o levante com graça, com ousadia, com sabedoria. Ó Pai, faça, Senhor Deus, ele ser conhecido na terra pelas suas maravilhas, pelas suas obras, ó Pai. Muda a história desse homem. Ah, Pai, faz a roda da vida dele girar, Senhor. Até onde ele estava por baixo, até onde ele estava na decepção, na tristeza, ó Deus. Mas agora essa roda vai ter que se movimentar, e para a honra e glória do teu santo nome, o Senhor vai nos colocar por cima da decepção, por cima do fracasso, por cima, Senhor Deus, de qualquer choro, por cima de qualquer dor, por cima de qualquer falha, de qualquer erro, ó Pai, que ele já teve, em nome de Jesus Cristo. Aceite ele no céu, que os teus anjos cantem e o adorem, por honra e glória do teu santo nome. Pai, que a partir de agora, a festa por essa alma que se converte, dure, Senhor Deus, até o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos para todos sempre. E se você concorda, diga amém. Aplauda. Aleluia. Precisamos mudar a tua história, mano. Já está mudando. Não, você não está. Ele vai mudar a tua história. Você vai ficar irreconhecível. Lavassuri, calabachandaraia. Pessoas lá com Daravassai. Pessoas que te viram não vão te reconhecer depois de te ver. Ah, meu Pai, trabalhado pelo amor de Deus. Deus me diz hoje que Ele vai jogar um pano escuro sobre a sua vida. Porque a obra de arte só vai ser mostrada depois que ela estiver lapidada e pronta. O escultor começou a trabalhar nessa obra que é a sua vida. O escultor começou a trabalhar nessa pérola que é você. Você é um diamante que ainda precisa ser lapidado. E depois que você estiver pronto, Deus vai tirar essa, meu Deus, essa cortina negra que estará sobre a sua vida. Não ligue, não se preocupe, que durante o processo pessoas não vão te ver, não vão te reconhecer, não vão te ajudar, não vão falar com você, porque você vai ficar oculto, guardado pela mão de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui esteve. Que Deus guarde a sua volta em segurança até a sua casa. E que você seja tocado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Para sábado que vem estar aqui, mais uma vez para adorar a Deus juntos. Se você sentir o coração, traga mais um, mais 10, mais 20, convide uma caravana, fique à vontade. No nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, guarde sua volta. Em nome de Jesus, que a graça do Pai, a unção do Filho e a consolação do Espírito Santo seja não só hoje, mas eternamente, até a volta de Jesus. E se você concorda, diga amém. Amém. Abraço, irmão, do seu lado, desejo um bom fim de tarde. Fácil não, não. Não, eu peguei, eu abri a embargo, tirei a bomba e apertei, depois eles paravam. Apertei bem, puxei, a braçadeira de parou de vazar. Mas foi lá no mecânico. Pegar tudo ali era bem. Fala, Luciano. Vou dar para ele, mas ele Glória ao Senhor. Amém.
Obrigado pela palavra que Deus te deu. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Boa palavra. Essa noite, eu acordei às 3.